Bom dia. Hoje a nossa aula é números racionais na forma decimal, tá? Então, para a gente entender melhor, nós temos algumas situações aqui, ó. Nós temos aqui, né, um terminal, né? Pode ser um aeroporto, a gente pode encontrar essa situação aí, né? Um terminal rodoviário, uma estação de trem, metrô, a gente pode encontrar, né, essa situação. As pessoas fazendo, circulando no local e algumas se alimentando de alguma forma, né, lanchando, outras sentadas, né, outras, né, comprando livro. Temos muitas situações aqui, tá? Então, nessa situação do dia a dia, nós vemos muito, tá, os números na forma decimal, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos, né, o senhor comprando livros e os livros todos com os preços aí, ó, tá? 1,25, 2,50, R$ 3, tá? Isso são tudo isso aí são números decimais. Hoje, né, é muito comum a gente ver na situação do dia a dia números racionais em forma de fração, por exemplo, meio, 1/2, 5/25, 2 inteiros, 2/5, tá certo? Tá? Mas também pode ser escrito na forma decimal, né? E nós vamos ver como a gente escreve o número fracionário na forma decimal, o número decimal na forma fracionária, tá certo? Aqui a gente tem uma situação com nossas moedas, as moedas brasileiras, né? Veja que nós temos aqui o real, certo? R$ 1 eu tenho 10 centavos, certo? Temos 1 centavo, certo? Temos R$ 1. Então, tá? Então quer dizer que a nossa moeda, né? Elas são em número decimais, sim. O valor do real, né? O real é simbolizado com 2 casas depois da vírgula, né? Tá certo? Bem aqui, olha, R$ 1, 1,02. Então quer dizer que o dinheiro, né, a moeda brasileira, ela é representada em número decimal. Isso, a moeda brasileira é representada em número decimal. Por exemplo, aqui a gente tem R$ 1, um inteiro, né, e temos 30 centavos. Então temos R$ 1,30. Aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50 centavos, mais 2 centavos, 52 centavos. Aqui nós temos R$ 1, 10 centavos e 1 centavo. Então nós temos R$ 1,11, tá certo? As frações decimais, tá certo? São frações que você tem no denominador 10, ou 100, ou 1000. Quando você tem 10 no denominador, a gente chama décimo. No caso aqui, eu leio o número de cima, o numerador, né? E falo aqui no caso o número de cima é 1, né? 1/10. Se fosse 2, eu falaria 2/10. Assim como quando é o 100, eu coloco 1/100. Se fosse 20, aqui no numerador seria 20 centésimos, tá certo? E também eu tenho 1 milésimo, olha, quando é 10 eu digo décimo, quando é 100, centésimo e quando é 1000, milésimo, tá certo? Olha a observação aí, ó. Frações como 1/10, 1 centésimo e 1 milésimo, cujo numerador é igual a 1, são chamadas unidade decimal. Por que unidade? Porque é 1, tá certo? E nós temos o quadro de ordem aí, tá? Olha, aqui a parte inteira, unidade, dezena e centena no número decimal. E nós temos décimo, centésimo e milésimo. Quer dizer que uma casa depois da vírgula é o décimo. Isso. 2 casas depois da vírgula é o centésimo. 3 casas depois da vírgula é o milésimo. Então eu tenho 0,1. Então eu tenho 1/10. Eu tenho aqui 0,01. Eu tenho
centésimo. Tenho 0,001, eu tenho 1 milésimo, tá certo? Os números escritos com vírgulas estão na forma decimal, por isso vamos chamar de números decimais, tá? Quando você falar em número decimal, você já sabe que estão falando números com vírgula, tá certo? Olha aqui, eu tenho 2 inteiros e 3 décimos, tá certo? Aqui eu tenho 8 inteiros e tenho quantos décimos? 6 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo, tá certo? Aí como é que eu posso ler lá? Eu posso ler aqui 2 inteiros e 3 décimos. E aqui eu posso ler 8 inteiros, 671 milésimo. Aí eu vou conferir até a última casa. A última casa não é o milésimo, então eu vou falar 671 milésimo. Tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um cubo. E esse cubo ele é uma unidade inteira. Se eu dividir ele em 10, cada parte, né? Cada parte que eu dividir ele vai ser 1 décimo. Se eu dividir esse cubo em 100 pedaços, como está aqui, cada parte desses 100 pedaços é 1 centésimo. Se eu dividir esse cubo em 1000 partes iguais, cada parte dele vai ser 1 milésimo, tá certo? Deu para entender? Olha aí a propriedade dos números decimais, tá? Eu coloquei 1 décimo e disse que 1 décimo é igual a 10 centésimos. E também, então aqui eu tenho 100 partes aqui iguais, eu dividi em 1000, então tenho 100 milésimos. Mas todos eles são iguais. Por quê? Porque olha aqui, 0,1 igual 0,10. Veja que depois do 1 eu tenho 0. Depois da vírgula, se você tiver um número depois tiver 0, esse 0 não tem valor nenhum. Depois da vírgula, tá, gente? E tiver um número diferente de 0 e depois 0 para o final, tá? Esse valor não tem valor nenhum, esse 0. Então aqui, ó, 0,100. Então é a mesma coisa que 0,1. Olha só no quadro aí, ó. Todos estão com 1 aqui, ó. No centésimo, 0. No milésimo, 0. Tá certo? Quando acrescentamos ou suprimimos zeros à direita de um número decimal, seu valor não muda. Por exemplo, olha só, 0,6. Eu coloquei depois do 0,6, eu coloquei um 0. É o mesmo valor. Depois eu coloquei mais um 0. Então é o mesmo valor. Tá certo? Não estou aumentando ele, estou deixando ele igual. Só estou acrescentando 0, mas o 0 não tem valor nenhum depois da vírgula, tá? E depois de um número diferente dele. Por exemplo, aqui, ó, 2. Ah, não apareceu vírgula nesse 2. A vírgula está bem aqui depois dele. Então, 2, vírgula. Aí não tem número nenhum, né? Eu coloquei um 0. 2,0. Depois, 2,00. Depois, 2,000. É o mesmo valor. Eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser aqui depois da vírgula, que não vai alterar nada esse valor desse número, tá certo? Vejam aqui, essa embalagem. Uma tem 1,2 litros e a outra tem 1,20 litros. Veja que depois da vírgula eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Depois do 2 eu tenho um 0 aqui, ó. Aqui eu não tenho. Mas esse 0 não tem valor nenhum, então esses valores são iguais. Essa é a nossa aula de hoje, tá?